Santa Maria Madalena de Paz e essa experiência com o purgatório. Compartilho com vocês a assombrosa experiência de Santa Maria Madalena de Paz com o purgatório. Santa Maria Madalena viveu entre os anos 1566 ao 1607. Maria Madalena de Paz, e no mundo chamada Catalina, foi uma religiosa carmelita que foi proclamada santa pelo Papa Clemente IX, em 22 de abril de 1669. Favorecida com especiais dons do Espírito Santo, teve inúmeras experiências místicas que impressionaram, onde os êxtases eram comuns durante a penitência, a oração e a contemplação, originando extraordinárias visões proféticas. Para que essas revelações não se perdessem, seu superior ordenou que 3 irmãs anotassem fielmente as palavras que ela dizia nessas ocasiões. De 1585 a 1590, Maria Madalena teve que sofrer o que chamava a Cova dos Leões, um terrível período de prova, durante o qual se sentiu atacada por demônios de todos os lados e de todas as maneiras. Durante este tempo exaustivo de tribulação, trabalhou muito em favor das pobres almas, como o Senhor mesmo lhe assegurou. Conheça seu impressionante relato sobre o purgatório. Enfatizo que todos os tormentos que ela presenciou dizem respeito aos pecados mortais que foram devidamente confessados, e dos quais as almas se arrependeram, mas não conseguiram expiá-los totalmente como se deveria aqui na terra. Pois se assim não fosse, a pena que as almas suportariam não seriam as do purgatório, mas as do inferno. São fortes essas narrações, mas a verdade deve ser mostrada claramente, como assim procedeu Nossa Senhora ao mostrar o inferno tal como é a 3 crianças, pois elas, sendo puras, não duvidariam da visão que estava diante de seus olhos. Uma verdade que é amenizada e camuflada não traz benefício algum, nem sequer instiga um verdadeiro desejo de mudança de vida. E é desejando que a venda dos pecadores possa cair de seus olhos sobre a consequência que seus atos ocasionam e queiram se emendar enquanto podem, que Deus desejou mostrar o inferno e o purgatório a muitas almas eleitas por sua graça, mesmo que isso muito lhes custasse, e até lhe imploravam para lhes poupar desse cruel martírio. Mas sabiam que precisavam aceitar, pelo bem que faria a muitas almas. Entre as muitas coisas que essa serva de Deus viu, recordamos em particular a morte de seu irmão Alamano, que ocorreu em 14 de junho de 1587. Em uma noite, Maria Madalena estava com algumas irmãs no jardim do convento, quando de repente caiu em êxtase e viu o purgatório aberto diante de si. Ao mesmo tempo, como ela deu a conhecer depois, uma voz lhe convidava para visitar todas as prisões da justiça divina e contemplar como são verdadeiramente dignas de compaixão todas as sofredoras almas detidas neste lugar. Neste momento, ouviu-se ela dizer: "Sim, estou pronta para ir a todas as partes." Com estas palavras, cujo significado suas companheiras não conseguiam entender, a santa fez conhecer a disposição de seguir a seu anjo da guarda em uma viagem pelo purgatório. E imediatamente ela começou esta jornada de tormento, que mais tarde se converteu em uma descrição atordoante e comovedora. Durante 2 horas, a santa ficou dando voltas pelo jardim do mosteiro, que era grande, em êxtase, detendo-se de tempos em tempos, e ao mesmo tempo emitindo profundos suspiros, enquanto contemplava as visões com atenção extrema, se concentrando principalmente nas que seu anjo da guarda assinalava para ela.
Citamos diretamente do texto compilado pelas irmãs que estavam com ela ao seu lado. Logo que iniciou a visita, começou instantaneamente a tremer vividamente, apertando suas mãos com força, preocupando-se intensamente, e refletia isto em seu rosto pálido e cinzento. Seu corpo curvou-se sobre o peso do sofrimento, em face da terrível visão com a qual se confrontava. Caminhava inclinada e agachada, como quem tem muito medo, assim permanecendo alguns instantes. Então, logo se afastou muito mais, porque ao entrar nesse lugar, lhe pareceu atormentar-se também. Então declarou: sofri de vê-los, sofri tanto. Mas não era que sentisse suas mesmas dores, porque não creio que seja possível que uma criatura mortal seja capaz. Às vezes que se detinha no percurso, dizia com voz compassiva: compaixão, compaixão, misericórdia. Ó sangue precioso, por favor, descei e liberai estas almas. Pobres almas, sofrem tanto e ainda assim estão tão contentes. Os cárceres dos mártires, em comparação com estes, eram jardins de deleite. Um tempo depois, após ter se retirado, ela começou a rezar, pedindo a Jesus que lhe enviasse em sua busca ajuda, além de seu anjo da guarda, quem já lhe havia ajudado também, já que suas dores eram tão grandes, e invocou-o Catalina. Vem ajudar-me a pedir misericórdia por estas pobres almas. E, por favor, ofereça o sangue de nosso esposo. Ó pobres, suportam muita dor cruel e estão muito contentes e alegres. Mas sabem a vontade de Deus e que logo desfrutarão de sua bendita visão. Em dado momento, ela gritou: ó, que não tenha que ver tão perto estas pobres e atormentadas almas. Não obstante, existem outros lugares ainda mais profundos. Quão feliz eu me consideraria se não fosse obrigada a neles descer. Ela desceu, no entanto, porque foi forçada a continuar seu caminho. Em um trecho do percurso, se deteve, tremendo em todo o seu corpo, e exclamou gritando: como pode ser? Até os sacerdotes religiosos estão também neste lugar espantoso. Deus meu, como eles são atormentados! A santa não explicou a natureza dos sofrimentos deles que tinha diante dos olhos, mas o horror que ela manifestou ao contemplá-los fez com que suspirasse a cada passo que dava. Tendo deixado o tormento destinado aos religiosos, chegou a lugares menos obscuros. Eram as prisões das almas simples e de crianças, nas quais a ignorância e a falta de razão superavam a malícia cometida, diminuindo muitas faltas. Seus tormentos pareciam à santa muito mais suportáveis que os das outras pessoas. Nada havia ali a não ser gelo e fogo. Ela notou que estas almas tinham consigo seus anjos da guarda, os quais as fortificavam enormemente com a sua presença. Mas ela também viu demônios, cujas formas pavorosas faziam aumentar seus sofrimentos. Este lugar foi menos aterrador. Aqui a santa encontrou também a alma de seu falecido irmão Alamano. Ela gritou: ah, meu pobre irmão, quão terrivelmente deve sofrer! Mas se consolou. Sabe que estas dores estão no caminho da gratidão eterna. Depois de um tempo, a santa acrescentou: vejo que não estás triste, porque suportas todas as dores, que são terríveis, mas voluntariamente. Assim, estás contente. Quando todavia estava neste mundo,
Não querias escutar quando te advertia e te dava conselhos. Agora, como vejo, muito desejas que eu te escute. Que queres de mim? Ele lhe pediu um determinado número de missas e sagradas comunhões. A extraordinária missão da santa continuou. Depois de uns poucos passos, compreendeu que agora estava vendo almas mais desafortunadas. Ela gritou: "Oh, quão horrível é este lugar! Ele é cheio de demônios horrendos e tormentos inacreditáveis. Ó razão de Deus! Quem são as vítimas dessas cruéis torturas? Elas estão sendo perfuradas com espadas afiadas. Elas estão sendo cortadas em pedaços." Lhe responderam que essas eram as pessoas que na vida haviam pecado por hipocrisia, os hipócritas. Avançando mais um pouco, ela viu uma grande multidão de almas que eram feridas esmagadas sobre uma prensa. E ela entendeu que aquelas eram as almas daqueles que haviam sido impacientes e desobedientes durante suas vidas. Ao observar estas almas mais de perto, fez gestos incomuns. Inclinou a cabeça até o solo. Logo fixou a vista em um ponto. E, ao mesmo tempo, lançou profundos suspiros, exprimindo compaixão e terror. Um pouco mais tarde, parecia ainda mais perturbada, pois sua agitação aumentou, e ela soltou um grito terrível. Era o cárcere dos mentirosos que agora se abria diante dela. Os mentirosos são confinados em um lugar próximo do inferno, e seus sofrimentos são excessivamente grandes. Chumbo fundido é derramado dentro de suas bocas. Eu os vejo queimar e ao mesmo tempo tremer de frio. Logo chegou ao lugar onde permaneciam aqueles que haviam pecado devido à fragilidade ao mau hábito. E ouviu-se ela exclamar: "Eu havia pensado que os encontraria entre aqueles que haviam pecado por ignorância, mas eu me enganei. Vós queimais com um fogo mais intenso." Um pouco mais adiante, encontrou almas que se haviam apegado demais aos bens deste mundo e haviam pecado por avareza. Que cegueira! Ela disse: ter buscado tão ardentemente uma fortuna perecível. Aqueles a quem as riquezas não puderam saciar suficientemente, aqui são devorados com tormentos. Eles se fundem como metal na fornalha ardente. Daí ela passou ao lugar onde as almas aprisionadas haviam se manchado com a impureza. Se haviam arrependido e confessado seus pecados, mas não haviam espiado e reparado o necessário. Neste ponto, a santa teve a impressão de que seu coração estava oprimido e compelido como em um vício. Ela as viu em um cárcere tão sujo e pestilento que a visão lhe deu náuseas, e imediatamente deu as costas àquela cena repugnante, sem pronunciar uma palavra. Mas após ter se distanciado daquele tenebroso lugar, escutaram ela perguntar: "Ó meu Deus e meu Senhor, por que me fizestes ver coisas tão espantosas?" Talvez para que possa ter mais compaixão pelas pobres almas, e no futuro deva rezar ainda mais. Mas não, agora entendo claramente. Tens desejado fazer-me compreender mais tua incomparável e extraordinária pureza. Lembremos, irmãos, que ouvir músicas com letras imorais também se configura como impureza igualmente, assim como falar palavrão. Pois agindo assim, você está de livre e espontânea vontade, permitindo que a sua boca seja propagadora de palavras impuras, baixas e pejorativas.
palavras que não elevam sua alma a Deus, nem tampouco edifica a vida de quem os escuta. Infelizmente, esse é um hábito muito comum atualmente, até mesmo entre pessoas que se dizem cristãs, mas é um hábito que em nada agrada a Deus. Veja o que São João Maria Vianney falou sobre os que assim procedem. A boca de uma pessoa que fala palavrões e tem um falar contrário à pureza não é senão uma abertura e um tanque que o inferno usa para vomitar suas impurezas sobre a terra. Concluindo, todo católico que é acostumado com o sacramento da confissão e faz devidamente seu exame de consciência, sabe que os palavrões, xingamentos e linguagem libidinosa e obscena sempre vêm listados como um pecado a ser confessado e reparado, pois pecam diretamente contra o 5º, o 6º e o 9º mandamentos, que dizem o seguinte: que nos proíbe o 5º mandamento? Não matar. Proíbe dar a morte ao próximo, nem lhe bater ou feri-lo, ou causar qualquer outro dano no seu corpo, por nós ou por meio de outro. Proíbe também ofendê-lo com palavras injuriosas e querer-lhe o mal. Neste mandamento, Deus proíbe ainda ao homem daí a morte de si mesmo, isto é, o suicídio. Catecismo de São Pio X, parágrafo 411. Que nos proíbe o 6º mandamento: não pecar contra a castidade. Essa ordem expressa claramente uma completa proibição a qualquer ação, palavra ou olhar contrários à santa pureza e à infidelidade no matrimônio. Catecismo de São Pio X, parágrafo 423. Que nos ordenam o 6º e o 9º mandamento. Eles nos ordenam que sejamos castos e modestos nas ações, nos olhares, no porte e nas palavras. O 9º mandamento ordena-nos que sejamos castos e puros, ainda mesmo no nosso íntimo, isto é, na alma e no coração. Catecismo de São Pio X, parágrafo 428. Do lugar dos impuros, a santa chegou ao lugar dos arrogantes e dos ambiciosos. Aqui dominava uma impenetrável escuridão, aterradora e fria. Se escutou a santa dizer: ó, vede estas almas que na terra queriam elevar-se acima dos outros e brilhar diante dos homens. Agora estão condenadas a permanecer em uma escuridão tão pavorosa. Ela também viu as almas daqueles que na vida haviam sido frios e indiferentes a Deus, acusadas de ingratidão. Tão bons e que tinham tão pouco amor por seu Criador, Pai e Redentor, que talvez nem sequer sabiam o que realmente significava amar a Deus. Elas eram vítimas de tormentos indescritíveis e eram afogadas, por assim dizer, submersas em um lago de chumbo fundido, por haver feito secar com sua ingratidão tão fria a fonte da piedade. Ao ver estas pobres almas, ela se sentiu estimulada em renovar o seu compromisso com a oração e a ter um amor mais terno e íntimo por Deus. Finalmente, em um último cárcere, ela chegou ao lugar onde se purificavam as almas que neste mundo não haviam cometido graves faltas, somente pecados veniais de todo tipo. Não se tinham entregue a nenhum vício em particular, mas por falta da devida vigilância sobre si mesmas, cometeram todo tipo de faltas triviais. A santa notou que estas almas tinham parte nos castigos de todos os vícios em um grau moderado, porque as faltas que elas cometeram, apenas de tempos em tempos,
tornaram-nas menos culpadas do que aqueles que as tinham cometido habitualmente. Depois de 2 longas horas vagando pelo jardim, o êxtase terminou, e ela implorou a Deus que nunca mais a fizesse testemunha de uma exposição tão desoladora. Ela sentia que não tinha forças para suportá-lo. Seu êxtase regressou, no entanto, e conversando com Jesus, ela falou: Dizei-me, Senhor, qual era o vosso desígnio em mostrar-me aquelas terríveis prisões, das quais eu sabia tão pouco, e agora compreendo menos ainda. Agora percebo que quisestes dar-me o conhecimento de vossa infinita santidade e fazer-me detestar cada vez mais a mínima mancha de pecado, tão abominável aos vossos olhos. Ela foi então correndo se lançar aos pés de sua superiora, desconsolada. Querida madre, quão terrível é o purgatório! Eu nunca teria acreditado se Deus não me tivesse manifestado, se não fosse obrigado a vê-lo com meus próprios olhos. Maria Madalena de Pazzi havia restaurado os sentidos, mas se sentia tão perturbada física e emocionalmente que levou vários dias para se recuperar da tremenda impressão que lhe causou esta experiência do purgatório. E quanto ao preço que pagou por seu irmão defunto, ela se comoveu profundamente, pois ele teria que permanecer lá em expiação até que ela houvesse oferecido a Deus 107 comunhões por ele. Com esse relato, podemos constatar que não devemos minimizar os castigos e dores do purgatório, nem sequer as faltas veniais mais insignificantes, como demonstram as 2 histórias seguintes, que foram tiradas de sua vida. Um dia, enquanto estava na adoração, de frente do Santíssimo Sacramento, viu a alma de outra monja, ascendendo, elevando-se. Quem, como lhe foi revelado, havia descuidado de uma ou outra das comunhões requeridas pela regra, e tinha, ao contrário, observado diligentemente os regimentos da comunidade e levado uma vida muito virtuosa. Mas sua indolência para ir à comunhão a havia levado ao purgatório. A santa também falou de uma irmã de outra ordem religiosa, que teve que expiar no purgatório por estas 3 faltas que havia considerado de pouca importância, sem nenhuma necessidade real. Ela havia feito alguns pequenos trabalhos domésticos em um dia de domingo ou feriado. Além disso, por um sentido de respeito enganoso, havia esquecido de informar a superiora sobre algumas exortações divinas de Deus, que concerniam a comunidade monástica e a seu espírito, e também tinha um apego muito grande por seus parentes. Por estas 3 faltas, certamente não sérias, esta pobre irmã havia tido que sofrer ainda mais se o Senhor não houvesse atenuado seu castigo em consideração de sua diligente observância do resto da regra e em vista de seu grande amor por suas irmãs. Santa Maria Madalena de Pazzi tinha o costume de oferecer ao Pai Eterno o preciosíssimo sangue de seu Filho Divino ao menos 50 vezes ao dia. De fato, o Senhor lhe havia revelado um dia que, mediante este piedoso exercício, havia podido converter inumeráveis pecadores e liberar a inumeráveis pobres almas do purgatório, e que, ao oferecer o preciosíssimo sangue ao Pai Eterno, se lhe é concedido um presente de valor inestimável, com respeito ao qual todos os tesouros da terra eram inúteis. Agora, se já esta simples menção do preciosíssimo sangue de Jesus Cristo, derramado em sua santa paixão salvífica,
podia ter um resultado tão maravilhoso? Muito maior será a oferenda real do sacrifício renovado da cruz, oferecido e consumido no santo sacrifício da missa. Em 24 de agosto de 1590, morreu a madre da santa, Maria Dom de Lomonte, uma mulher nobre e muito devota. A santa viu a alma de sua defunta madre no purgatório, mas também viu a grande glória que logo se preparava para ela no céu, por todo o bem que havia feito e sua generosidade em relação ao seu próximo. Depois de 15 dias, a santa viu a alma de sua madre superiora, por quem havia rezado muitíssimo e oferecido, sobretudo, as santas missas, as sagradas comunhões e o precioso sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. A doutrina ensinada e vivida por Santa Maria Madalena de Pazzi foi promulgada pelo Santo Concílio de Trento, ensinada pela Igreja e instituída para as súplicas e o bem que podem transmitir os vivos às pobres almas do purgatório. E também para isto, seu trabalho de persuasão e seu exemplo convenceram a muitos de segui-la, trabalhando e orando pelas pobres almas do purgatório. Assim, irmãos e irmãs, que sigamos também seu exemplo, seguindo adiante lutando por esta santa devoção.